Eu venho a essa tribuna na tarde de hoje, senhor presidente, para falar sobre essa lista da Odebrecht e essas delações. Na minha concepção, essas denúncias são gravíssimas, absolutamente graves. É preciso analisar caso a caso, até porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça. Agora é preciso que tudo seja apurado a fundo e que, no final, todos aqueles que tiverem alguma responsabilidade nesse desvio de dinheiro público sejam punidos com todo rigor, sejam rigorosamente punidos. Isso é o que eu espero, é o que eu penso que as pessoas de bem nesse parlamento esperam e é o que a sociedade brasileira espera, que tenha uma apuração para valer, de verdade, até o fim, e que no final todos aqueles, independentemente de filiação partidária, ou seja, quem for, que tiver alguma responsabilidade nesse esquema de desvio de dinheiro público, seja punido. Agora, eu penso que o Congresso tem que também dar uma contribuição. E, na minha concepção, nesse momento, o Congresso pode fazer duas coisas. Em primeiro lugar, aprovar nessa Casa a proposta de emenda à Constituição que acaba com o foro privilegiado nesse país, que acaba com o foro por prerrogativa de função. Não existe foro privilegiado, foro por prerrogativa de função para parlamentares nos Estados Unidos, na Itália, na Alemanha, na França, na Inglaterra, na Argentina e no Chile, não existe para ninguém. O foro por prerrogativa de função, o foro privilegiado, como ele existe no Brasil, hoje ele é tão somente fermento e instrumento da impunidade que a gente tem nesse país. Mas isso só não basta. Nós precisamos também reformar o sistema político. Nós precisamos de uma reforma política profunda. E eu estou propondo que nós façamos, no ano que vem, junto das eleições do ano de 2018, um plebiscito sobre reforma política, para que a população decida ela qual o sistema eleitoral que ela quer nesse país. Se ela quer o voto em lista, se ela quer o sistema atual, ou se ela quer o voto distrital, que eu propus aqui nessa Casa na minha primeira semana como senador, através da proposta de emenda à Constituição 9 de 2015, que está tramitando na CCJ. Eu propus aqui 9 propostas de emenda à Constituição sobre reforma política, que mudariam a cara do nosso sistema político, que aproximariam a política do cidadão. Hoje as pessoas não acreditam em política. Isso é culpa dos personagens, por desvios éticos inaceitáveis, mas isso também é culpa do sistema. Nós temos que modificar o sistema. Esse país precisa passar por uma reforma política profunda. E penso que, como é difícil aqueles que foram eleitos por um sistema quererem mudá-lo, quero propor aqui um plebiscito no ano que vem, junto das eleições. Não vai ter custo extra para o contribuinte brasileiro. Já vai ter as eleições, só vai ter, junto das eleições, um plebiscito, para que a população decida qual é o sistema que ela quer. E, junto com essa pergunta, algumas outras também. Como se pode alguém ser candidato sem filiação partidária ou não? Como se deve ter reeleição para o executivo ou não? Como se pode ter reeleições indefinidas para o legislativo ou o limite de uma única reeleição ou não?
como se o voto deve ser facultativo ou obrigatório. A população poder dizer se um parlamentar pode se eleger para o Legislativo e depois ocupar um cargo no Executivo, ou se for eleito para o Legislativo, tem que cumprir a sua função no Legislativo. Então, um plebiscito com algumas perguntas para a sociedade, para que a sociedade decida o sistema político. Porque, senão, nós vamos ficar aqui o tempo todo, cada um falando uma coisa sobre o sistema político, e não se vota nada, não se muda nada, e a cada 4 anos a população elege representantes e 6 meses depois tem a sua legitimidade questionada, tem a legitimidade dessas instituições questionada. Então, é isso que eu penso, senhor presidente. Nós temos esse Congresso Nacional, na minha concepção, tem que acabar com o foro por prerrogativa de função e tem que oferecer à população, nas eleições de 2018, a chance, a oportunidade da própria população decidir qual é o sistema político que ela quer. Eu defendo o voto distrital. Agora vamos deixar a população decidir, deixar que a população decida qual é o sistema político que ela quer e quais são os sistemas políticos que ela não quer. A população é que tem que decidir isso. Por isso estou propondo esse plebiscito junto das eleições de 2018. Concedo uma parte ao senador Álvaro, só o senador Medeiros pediu primeiro, aí uma parte ao senador Medeiros e depois o senador Álvaro Dias, que é autor, inclusive, da PEC que acaba com foro por prerrogativa de função. Senador Regufe, meus parabéns pela sua fala. Eu tenho também sempre falado que essa reforma política, para ela sair, dificilmente sai por quem está no cargo, porque sempre tem aquele medo de fazer uma reforma que dificulte a sua reeleição. E não temos como dizer que isso não é uma realidade. Por isso eu tenho defendido, ou se faz da forma como Vossa Excelência está sugerindo, ou seria uma quarentena. Porque há tempos, eu creio que há mais de 20 anos, que se fala nessa reforma e ela não sai. Então, precisaríamos fazer uma quarentena, vamos por 10 anos, assim como a tributária e tantas outras, porque senão a gente vai ficar falando e não sai muito. E na outra linha que Vossa Excelência estava falando da questão do foro por prerrogativa de função, eu só tenho uma preocupação no caso que eu vi que aconteceu com um jornalista há pouco tempo. Ele escreveu um artigo e aí cada pessoa que se sentiu ofendida com aquele artigo entrou com ação em um estado do Brasil e o jornalista agora está percorrendo o país todinho para se defender. E eu fico preocupado que, de repente, você tenha um agente político que tenha que ficar correndo o país. Vossa Excelência, por exemplo, faça um discurso aqui, o sujeito não gosta, entra com ação popular e Vossa Excelência tem que ir lá naquele estado. Eu penso que, no caso das questões do mandato, ele poderia fixar num local só. Não que ele tenha que ter um lugar especial, mas para evitar esse tipo de coisa, de dificultar até o trabalho da pessoa. No mais, quero lhe parabenizar, dizendo que nós temos que continuar falando de todas essas questões aqui, até porque é o que está na boca da população. Aproveito até para citar um fato que aconteceu esse final de semana, para ver como que essa questão da ética, do jogo limpo está em voga, e que nos faz pasmar, é que a atitude de um jogador do São Paulo, ele atingiu o goleiro do time dele e o juiz pensou que tinha sido outro atacante do Corinthians e deu cartão amarelo. Ele foi lá e falou para o juiz que ele tinha atingido. E foi considerado um fair play, mas que toda a nação, toda a imprensa está divulgando isso como se fosse. Eu falei, olha, que está cada vez mais raro. É por isso que eu digo que esse Senado, esse Congresso, a Câmara dos Deputados e todos os políticos que estão aqui,
vem da essência do que tem na população. Então, eu não tenho dúvida que precisamos continuar falando disso para que a matéria-prima possa mudar e chegar aqui, o produto que chega aqui também possa ter boa qualidade. Muito obrigado. Obrigado, senador Zé Medeiros. Senador Álvaro Dias. Senador Regufe, hoje é mais complexo falar em reforma política, embora nos últimos anos esse debate constrangesse também, né? Nós estamos constrangidos porque há mais de uma década, quase 2 décadas, nós debatemos reforma política e não oferecemos ao país um modelo político compatível com as aspirações da nossa gente. Então, é sempre constrangedor debater esse tema, mas é necessário, nós não podemos fugir dele. Hoje, mais do que antes, em razão das circunstâncias. Essa tempestade devastadora no campo da ética, que faz com que os escombros fiquem a olhos vistos, não é? Com as denúncias, com as delações. Creio que isso faz crescer a importância do projeto que Vossa Excelência tem defendido reiteradamente, que, por coincidência de nossa autoria, o fim do foro privilegiado. Porque, sem dúvida, com esta quantidade de pessoas delatadas, algumas justamente, outras injustamente, nós não sabemos, não há como pré-julgar quem quer que seja, é preciso aguardar o julgamento, mas certamente passará a amarga sensação de impunidade se nós não acabarmos com o foro privilegiado, porque nós não chegaremos ao julgamento. Haverá prescrição, é humanamente impossível para o Supremo Tribunal Federal julgar. Eu imagino que mesmo aqueles que estejam sendo delatados injustamente, se existe esse caso, né, estes merecem um julgamento célere, rápido. É preciso que o julgamento se dê o mais rapidamente possível. E é óbvio que não há como ocorrer um julgamento célere se o Supremo Tribunal Federal tem 11 ministros, não pode se constituir em uma corte criminal única e exclusivamente, é óbvio que nós não teremos julgamento. Então, o fim do foro privilegiado é uma questão prática, objetiva, de urgência e certamente seria o marco de um novo rumo, demonstração de vontade política de que se quer realmente a responsabilização. Enfim, nós temos que insistir, e Vossa Excelência insiste, certamente é importante essa insistência de Vossa Excelência, e nós vamos continuar, sem jogar a toalha, tentando votar essa proposta que acaba com o fim do foro privilegiado. Eu considero hoje a matéria mais importante em razão do momento que nós estamos vivendo. Ou nós acabamos com o foro privilegiado, ou corremos o risco de ver os eleitores acabando com o foro privilegiado dos congressistas, derrotando-os nas urnas no ano que vem. Obrigado, senador Álvaro Dias. Concedo uma parte agora ao senador Eumano Ferrer. Meu eminente senador Regufe, queria me somar ao pronunciamento de Vossa Excelência, que traduz a preocupação dos brasileiros, considerando esse sistema político que nós temos, que já se exauriu e chegamos aonde nos encontramos. Mas eu gostaria de lembrar a Vossa Excelência, que é do seu conhecimento, de todos nós nessa casa, uma matéria da mais alta relevância que nós aprovamos o ano passado, que diz respeito à cláusula de desempenho, que, no meu entendimento, resolve, em parte, essa proliferação exagerada de partidos políticos do nosso país, e, de outra parte, também, no mesmo momento que nós aprovamos o fim das eleições proporcionais. Com esses dois instrumentos, apenas creio que nós avançaríamos muito nessas questões relacionadas aos nossos pleitos. Não resta dúvida que o ideal seria que fizéssemos a reforma política
que a sociedade espera há mais de 20 anos. Que talvez já há quem defenda aqui nesta casa através de uma constituinte exclusiva para tal fim. De outra parte, eu queria também concordar com Vossa Excelência e com o nobre senador Álvaro Dias, autor desse projeto que acaba com esse instrumento que diz respeito o fim da Vossa Excelência acaba de foro por falar prerrogativa de da função. prerrogativa de foro por exercício de função. Realmente a lei está bem clara na nossa Constituição. Ela é igual para todos. E creio que isso é uma aspiração de Vossa Excelência, tem sido incansável, como também o senador Álvaro Dias, mas é, sobretudo, uma aspiração coletiva da sociedade brasileira. Então, eu me somo às preocupações de Vossa Excelência e ao pronunciamento que acaba de fazer nesta casa da mais alta relevância para o povo brasileiro. Muito obrigado, senador Eumano Ferrer. E é isso, senhor presidente, o que eu penso que deve ser feito nesse momento. Se fazer uma investigação profunda, até o fim, nesse caso. As denúncias são gravíssimas, é preciso apurar caso a caso, até porque não tem nada na vida pior do que uma injustiça, mas precisa tudo ser apurado e investigado até o fim. E no final, que todos aqueles, independentemente de partido político ou de que função estejam ocupando, que tiverem alguma responsabilidade nesse super esquema de desvio de dinheiro público, que sejam punidos. Agora, o Congresso Nacional também tem que fazer a sua parte. E, na minha concepção, a parte do Congresso Nacional agora seria acabar com o foro por prerrogativa de função e aprovar aqui uma proposta de plebiscito para as eleições, junto com as eleições do ano que vem, para que a população possa escolher ela própria o sistema político que ela quer. Eu já critiquei diversas vezes dessa tribuna o voto em lista. O voto em lista, na minha concepção, ele retira do eleitor o direito dele escolher quem ele quer e quem ele não quer. Perpetua os atuais parlamentares e dá mais poder ainda para as cúpulas partidárias. Na minha concepção, o voto em lista piora um sistema que já é, na minha concepção, muito ruim. Então, eu penso que a palavra final tem que ser da sociedade, tem que ser da população. E a população deveria poder escolher, junto das eleições de 2018, escolher qual é o sistema político que ela quer que vigore nesse país. Muito obrigado, senhor presidente.